Na manhã de 30 de dezembro de 2025, o silêncio de um bairro residencial em Columbus, Ohio, foi quebrado por uma sequência de ligações angustiantes ao serviço de emergência. O que começou como uma preocupação profissional pela ausência de um dentista dedicado ao trabalho, transformou-se rapidamente em uma cena de horror absoluto dentro de uma residência familiar. Enquanto o mundo se preparava para as celebrações de Ano Novo, uma família exemplar era devastada por um ato de violência inexplicável e cruel. A manhã de 30 de dezembro de 2025 começou com uma preocupação crescente no consultório odontológico Athens Dental Depot, em Athens, Ohio. Spencer Tippy, um dos dentistas da clínica e responsável por gerenciar o escritório, não compareceu ao trabalho, o que disparou alertas imediatos entre seus colegas. Diante da ausência inexplicável, o proprietário da clínica, Dr. Mark Valrose, que se encontrava em férias na Flórida, realizou a primeira chamada para o serviço de emergência às 8h58. Durante o telefonema, Valrose solicitou uma verificação de bem-estar na residência de Spencer, enfatizando que o funcionário era extremamente pontual, confiável e que jamais deixaria de aparecer ou de atender aos telefonemas sem um motivo muito sério. No entanto, a resposta da despachante do 911 foi marcada por uma postura de desdém e falta de urgência. Ela minimizou a situação, sugerindo que Spencer poderia estar apenas doente ou que, como acontece com algumas pessoas, ele teria simplesmente decidido não trabalhar naquele dia. Valrose insistiu que a situação era alarmante porque ninguém conseguia contato nem com Spencer nem com sua esposa e que havia 2 crianças pequenas vivendo naquela casa. A angústia dos colegas de Spencer aumentou quando os policiais inicialmente enviados não forneceram um retorno positivo, levando amigos e parceiros de trabalho a se deslocarem pessoalmente até o endereço em Columbus, Ohio. Às 9h56, uma segunda ligação foi efetuada para a polícia. O indivíduo que realizou a chamada informou que estava do lado de fora da casa, situada na North 4th Street, número 1411, e que, apesar de bater repetidamente nas portas frontal e traseira, não obteve resposta. Mais alarmante ainda foi o relato de que era possível ouvir as crianças chorando e gritando no interior da residência, indicando que algo estava errado. O chamador questionou se deveria arrombar a porta para entrar, mas a despachante, mantendo um tom impaciente, afirmou que enviaria oficiais novamente ao local. Pouco tempo depois, às 10h03, uma terceira chamada selou o destino trágico do casal. Alex Didi, um amigo próximo, conseguiu acessar o imóvel e relatou ao atendente que havia encontrado um corpo. Em um estado de choque visível pela voz, Alex Didi descreveu a cena que encontrou ao subir para o 2º andar da moradia. Ele avistou Spencer Tippy caído próximo à cama, em meio a uma quantidade significativa de sangue. O amigo explicou que não conseguia se aproximar mais devido ao impacto emocional e visual daquela situação terrível. A polícia, ao chegar definitivamente ao local correto, confirmou que tanto Spencer quanto sua esposa, Monique Tippy, estavam mortos. Ambos haviam sido vítimas de ferimentos por disparos de arma de fogo. No meio de tamanha violência, as autoridades encontraram as 2 crianças do casal, uma menina de 4 anos e um menino de apenas 17 meses. Felizmente, os pequenos estavam fisicamente ilesas, embora tivessem permanecido na casa por horas sem a assistência dos pais. Para entender a magnitude da perda para a comunidade, é necessário olhar para a trajetória de vida das vítimas. Monique Tippy, que era carinhosamente chamada de Mo por seus entes queridos, nasceu em 14 de outubro de 1986, em Chicago, Illinois. Ainda na infância, sua família se mudou para Worthington, Ohio, onde ela foi criada e cultivou suas raízes. Durante seu crescimento, Monique demonstrou um espírito ativo e compassivo, envolvendo-se com o futebol, corridas e desenvolvendo um amor especial por cavalos e pela leitura. Sua vocação para o cuidado com os outros
a levou a se formar na Ohio State University, onde obteve um mestrado em educação infantil. Monique era amplamente descrita como uma mulher radiante, dona de um sorriso brilhante e uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. Aqueles que a conheciam ressaltavam sua personalidade borbulhante e seu coração imenso, características que a tornavam uma amiga leal e uma mãe extremamente dedicada. Spencer Tepp, 2 anos mais novo que Monique, nasceu em 9 de dezembro de 1988. Ele cresceu em Mason, Ohio, e compartilhava com sua futura esposa o gosto pelo esporte, sendo um entusiasta do futebol e do golfe. Spencer seguiu uma carreira acadêmica sólida na Ohio State University, onde conquistou o bacharelado em Biologia e Espanhol em 2012, antes de se formar pela Faculdade de Odontologia da mesma instituição em 2017. Além de sua paixão pela profissão de dentista, ele possuía um desejo genuíno de servir à sociedade. Por muitos anos, Spencer dedicou seu tempo como mentor voluntário no programa Big Brothers Big Sisters de Central Ohio. Spencer esteve presente em marcos importantes da vida de seu mentee Hans, desde o primeiro dia na escola primária até o momento em que o jovem se formou na universidade e ingressou no mercado de trabalho como engenheiro. Ele era visto como um exemplo de dedicação, alguém que, mesmo diante das mudanças de sua própria vida, jamais encontrou uma desculpa para encerrar sua mentoria. O casal se conheceu por meio de uma plataforma online e rapidamente percebeu que havia encontrado algo especial. Em dezembro de 2020, Spencer e Monique oficializaram sua união em uma cerimônia íntima e emocionante realizada dentro da própria casa. Monique descrevia Spencer como seu maior apoiador, enquanto ele frequentemente expressava sua profunda admiração pela esposa. Com a chegada dos 2 filhos, o casal ajustou sua rotina para priorizar a família. Monique optou por deixar o mercado de trabalho formal para se tornar mãe em tempo integral, enquanto Spencer assumia o compromisso exaustivo de dirigir cerca de 75 milhas diariamente para trabalhar em Athens. Mesmo após 5 anos de casados, os amigos afirmavam que eles ainda agiam como recém-casados, mantendo uma conexão vibrante, cheia de risadas e hospitalidade, transformando sua casa em um ponto de encontro central para seu círculo social. Assim que a residência na North 4th Street foi isolada, as equipes de perícia técnica deram início ao processamento detalhado da cena do crime. Uma das descobertas mais intrigantes e imediatas feitas pelos investigadores foi a ausência total de sinais de entrada forçada em qualquer uma das aberturas da casa. Todas as portas e janelas pareciam estar intactas, sugerindo que o invasor poderia ter tido acesso por uma porta destrancada, conhecido o código de segurança das fechaduras eletrônicas, ou sido alguém em quem as vítimas confiavam o suficiente para permitir a entrada durante a madrugada. No quarto de dormir do casal, situado no andar superior, os técnicos coletaram evidências balísticas cruciais: 3 estojos de munição calibre 9 mm deflagrados. A distribuição dos ferimentos indicava uma agressão desigual. Enquanto Monique Tepp foi atingida por um único disparo fatal no peito, Spencer Tepp apresentava múltiplos ferimentos à bala em seu corpo. A hipótese de um caso de homicídio seguido de suicídio foi rapidamente descartada pelos investigadores logo nas primeiras horas de análise. O motivo principal para essa conclusão foi o fato de que nenhuma arma de fogo foi localizada dentro da residência ou nas proximidades imediatas dos corpos. Além disso, a presença do animal de estimação da família, um cão da raça Golden Doodle, que foi encontrado sem qualquer ferimento junto às crianças, reforçava que o ataque foi direcionado especificamente aos adultos. Vizinhos próximos relataram que, embora o bairro estivesse passando por um processo de revitalização e melhoria nos níveis de segurança, a área ainda carregava um estigma de vigilância constante devido ao histórico passado de crimes relacionados a drogas e violência. O clima de medo se instalou na comunidade, pois a polícia inicialmente permaneceu muito reservada quanto aos detalhes da investigação.
A confiança da população no trabalho policial foi abalada pela revelação de um erro operacional crítico cometido pela polícia de Columbus. Durante a primeira solicitação de verificação de bem-estar feita pelo Dr. Val Rose, o oficial despachado para a ocorrência dirigiu-se ao número 1417 da Summit Street, em vez do endereço correto na North 4th Street, número 1411. O policial chegou a bater nas portas da frente e dos fundos da residência errada e, ao não notar nada fora do comum ou suspeito, simplesmente deixou o local, relatando que estava tudo em ordem. Esse equívoco resultou em um atraso considerável de quase 1 hora na descoberta dos corpos e no resgate das crianças, que permaneceram presas dentro de casa em um ambiente traumático enquanto os oficiais batiam nas portas de vizinhos inocentes a 2 quadras de distância. A partir de 2 de janeiro de 2026, a estratégia de investigação voltou-se pesadamente para a coleta de evidências digitais e o engajamento comunitário. A polícia emitiu um apelo público urgente para que todos os moradores da região fornecessem quaisquer imagens capturadas por sistemas de segurança domésticos entre a meia-noite e as 9 horas da manhã do dia 30 de dezembro. Para facilitar esse processo, as autoridades criaram e distribuíram um código QR inovador que permitia aos cidadãos carregar arquivos de vídeo de forma rápida e segura para um portal dedicado da polícia. Além da vigilância privada, os detetives focaram na análise das gravações de uma câmera de monitoramento de crimes instalada em um poste de utilidade pública, localizado a apenas algumas centenas de pés da casa dos Tepe. O objetivo era identificar todos os veículos que circularam pela vizinhança naquelas horas críticas. A própria residência das vítimas tornou-se uma fonte valiosa de dados tecnológicos. A polícia apreendeu o sistema de campainha com câmera, da marca Ring, instalado na porta principal da North 4th Street, buscando registros de qualquer aproximação suspeita na noite do crime. Contudo, uma das frentes mais avançadas da investigação envolveu a análise forense de dispositivos eletrônicos vestíveis, como Apple Watches e Fitbits, que as vítimas poderiam estar utilizando enquanto dormiam. Esses aparelhos são capazes de monitorar a frequência cardíaca de forma contínua, permitindo aos especialistas identificar o momento preciso em que o coração de Spencer ou Monique sofreu uma alteração drástica ou parou de bater. Através desse cruzamento complexo de dados biométricos e registros digitais, a polícia de Columbus conseguiu estabelecer, com um alto grau de precisão, que o horário oficial das mortes ocorreu às 3 horas e 52 minutos da madrugada. A precisão desse horário foi fundamental para filtrar a vasta quantidade de imagens de segurança recebidas de cooperantes e vizinhos. Essa rede de vigilância digital começou a pintar um quadro do que aconteceu naquela madrugada fria de dezembro. O esforço para entender o que motivou a morte de Spencer e Monique Tepe levou os detetives a revisarem minuciosamente o histórico de comunicações com o serviço de emergência na região. Durante essa análise, surgiu um registro datado de 15 de abril de 2025, às 2 horas e 45 minutos da madrugada. Naquela ocasião, uma ligação silenciosa foi feita para o 911 e a linha foi cortada antes que qualquer palavra fosse dita. Ao retornar a chamada, o despachante encontrou uma mulher em claro estado de angústia, cujo choro era audível através do telefone. Apesar de estar visivelmente perturbada, ela recusou o envio de policiais ou médicos, afirmando repetidamente que estava bem e que apenas se sentia emocional após uma discussão com seu companheiro. Ela garantiu que o conflito não havia se tornado físico e que nenhum tipo de agressão havia ocorrido. Esse incidente causou grande alvoroço quando as gravações foram liberadas ao público, mas a família de Monique Tepe, após ouvir o material, confirmou de maneira absoluta que a voz na gravação não pertencia a ela. A chefia de polícia de Columbus esclareceu posteriormente que o sinal dessa ligação apenas pingou de forma equivocada no endereço dos Tepe, sendo, na verdade, originário de uma residência próxima. Outro rastro investigativo que inicialmente parecia promissor
envolvia um relato feito às 2h33 da madrugada, cerca de 11 dias antes dos assassinatos. Uma vizinha que residia a poucos minutos de distância da North 4th Street ligou para informar que um homem desconhecido estava batendo e esmurrando sua porta traseira, tentando entrar em sua casa no meio da noite. A mulher estava aterrorizada e tentava sussurrar para não ser ouvida pelo invasor. Embora essa situação tenha alimentado teorias sobre um agressor aleatório rondando o bairro, os investigadores acabaram descartando qualquer conexão direta entre esse evento e o ataque sofrido pelos TEP. Ao verificarem os registros oficiais, os detetives constataram que não havia nenhum histórico real de chamadas por violência doméstica ou incidentes policiais que envolvessem Spencer e Monique. O casal vivia uma rotina pacífica, sem qualquer indício de turbulência legal ou conflitos registrados que pudessem sugerir o perigo iminente que os cercava. A investigação tomou um rumo definitivo quando a polícia obteve acesso às imagens de uma câmera de segurança do sistema Nest, instalada em uma propriedade vizinha. O vídeo capturou um vulto atravessando o beco localizado atrás da residência dos TEP, em um período compreendido entre as 2h e as 5h da manhã. O indivíduo filmado vestia calças de cor clara e um moletom escuro com o capuz levantado, mantendo a cabeça baixa para ocultar suas características faciais de qualquer lente de vigilância. A análise desse material, somada a outros vídeos coletados através de um sistema de código de resposta rápida compartilhado pela comunidade, permitiu que os detetives rastreassem o trajeto de um veículo suspeito. O automóvel foi visto chegando às imediações pouco antes da execução das vítimas e partindo apressadamente logo após o crime. Os registros indicaram que não se tratava de um carro alugado, mas sim de um veículo de propriedade particular vinculado diretamente ao nome de Michael David McKay. A descoberta da identidade do proprietário do veículo foi o ponto de ruptura que a polícia precisava. Ao rastrearem o paradeiro de Michael David McKay, os investigadores descobriram que ele havia percorrido uma distância de aproximadamente 325 milhas, saindo de outro estado apenas para cometer os assassinatos em Columbus. As evidências de vídeo mostraram que ele estava em posse do carro tanto nos momentos que antecederam o crime quanto no período posterior, indicando um planejamento de longo curso para realizar a viagem e retornar ao seu local de origem. Essa movimentação coordenada enfraqueceu qualquer possibilidade de que o ataque fosse um ato aleatório de um criminoso local. O foco da polícia voltou-se inteiramente para o passado do ex-marido de Monique, buscando compreender como um homem que vivia a centenas de quilômetros de distância decidiu retornar para encerrar a vida do casal. Michael David McKay era um homem de 39 anos de idade, com um histórico acadêmico e profissional que, à primeira vista, não condizia com tamanha violência. Natural de Zanesville, Ohio, ele foi um aluno de destaque desde a infância, recebendo menções honrosas em concursos escolares e alcançando o 5º lugar em sua classe de ensino médio. Ele foi um bolsista de mérito nacional e um atleta que jogou no time de futebol americano da escola antes de ingressar na Faculdade de Medicina da Ohio State University. McKay obteve sua licença médica em Ohio aos 28 anos e, posteriormente, conquistou autorizações para praticar medicina em diversos estados, incluindo Virgínia, Califórnia, Maryland, Nevada e Illinois. Especializado como cirurgião vascular, ele trabalhava em um centro médico em Rockford, Illinois, no período em que o crime ocorreu. Apesar de sua inteligência e sucesso na carreira, ele mantinha uma vida pessoal isolada em um condomínio de luxo em Chicago, situado a uma distância de mais de 500 quilômetros de sua ex-esposa. O passado entre Michael e Monique começou em agosto de 2015, quando se casaram e se mudaram para Roanoke, Virgínia. A união, contudo, foi extremamente curta e marcada por sinais de instabilidade. Apenas 7 meses depois do matrimônio, em março de 2016, o casal já estava separado. Monique retornou para Ohio e iniciou o processo de divórcio em maio de 2017, alegando incompatibilidade. McKay decidiu representar a si mesmo
durante os trâmites legais, e o divórcio foi finalizado com rapidez em junho de 2017, após a contratação de um juiz privado para garantir a agilidade e a discrição do processo. Um detalhe que chamou a atenção nos documentos foi a insistência de Monique em listar sua aliança e seu anel de noivado como bens separados, uma vez que ela mesma havia realizado o pagamento das joias. O anel de noivado foi avaliado em $2.500, enquanto a aliança de casamento custou $3.500. Michael também exigiu o pagamento de $1.300, referentes a dívidas diversas, impondo uma cláusula de 23% de juros, caso o valor não fosse quitado em uma data específica. Após a notícia da prisão de Michael, a família de Monique começou a revelar camadas profundas de abuso que haviam sido mantidas em segredo para não prejudicar o andamento da investigação. Rob Mistler, cunhado de Monique e porta-voz da família, descreveu Michael como um homem emocionalmente abusivo que atormentou Monique de maneira severa durante o breve tempo em que estiveram juntos. Monique teria revelado a parentes próximos que ele ameaçou tirar sua vida em múltiplas ocasiões durante o casamento, o que gerou nela um terror constante que persistiu mesmo anos após a separação. Segundo os relatos, o trauma causado por esse relacionamento abusivo mudou a personalidade de Monique, tornando-a cautelosa, embora ela tentasse manter a aparência de normalidade para proteger seus filhos e sua nova vida ao lado de Spencer. A família afirmou que não sentiu surpresa quando o nome de Michael surgiu como suspeito, pois eles já esperavam que ele pudesse tentar algo contra ela algum dia. Amigos de Monique também contribuíram com detalhes que ajudaram a construir o perfil de Michael como um indivíduo vingativo e obsessivo. Monique raramente mencionava o nome do ex-marido, referindo-se a ele apenas como o ex-marido ou, em momentos de desabafo, como um monstro. Houve rumores persistentes de que ele nunca aceitou o fato de ela ter reconstruído sua vida de forma tão plena e feliz. Enquanto Monique celebrava seu casamento com Spencer em uma cerimônia que custou lágrimas de alegria após relacionamentos errados, Michael permanecia sozinho, sem nunca ter se casado novamente ou estabelecido um novo relacionamento estável. A percepção geral de quem a rodeava era de que Michael nutria uma raiva silenciosa e sociopática, observando o sucesso e a felicidade da família Tepe à distância. Para os familiares, o crime foi o ato final de um homem que não podia suportar ver a mulher que ele tentou controlar vivendo de forma independente e amada por outro homem. Seria o encerramento de um ciclo de perseguição que começou muito antes daquela madrugada fatal na North 4th Street. A investigação aprofundada sobre Michael McKee revelou que sua vida profissional estava em uma espiral de declínio acentuado, o que pode ter servido como um catalisador para a sua conduta violenta. Em setembro de 2025, iniciou-se formalmente um processo judicial por má conduta médica contra o cirurgião. As alegações eram extremamente graves. O processo detalhava que McKee falhou gravemente ao não treinar ou supervisionar adequadamente um assistente durante um procedimento realizado anteriormente. Essa negligência resultou em um erro técnico catastrófico, onde um catéter, um instrumento médico medindo aproximadamente 8 polegadas e 0,6 de comprimento, foi deixado dentro do corpo de um paciente. Esse incidente, ocorrido originalmente no ano de 2023, exigiu uma cirurgia de emergência subsequente para a remoção do objeto e para tentar reparar os danos causados ao sistema circulatório da vítima. Além do erro médico em si, o comportamento de Michael após o incidente foi descrito como altamente evasivo. Um advogado de Las Vegas, responsável por representar os interesses do paciente lesado, afirmou que o médico evitou o recebimento de citações judiciais por um período de 2 anos. Durante esse tempo, McKee forneceu endereços residenciais falsos em diversos estados e utilizou números de telefone que não estavam operacionais ou que eram impossíveis de rastrear. Essa atitude de fuga constante culminou em seu desaparecimento súbito de seu posto de trabalho anterior, antes que ele ressurgisse em um novo emprego em Rockford, no estado de Illinois.
Para os investigadores, a pressão desse cerco jurídico iminente e a ruína de sua reputação profissional criaram um ambiente de instabilidade que o levou a projetar sua raiva sobre quem ele culpava por seu isolamento emocional e financeiro. Com o avanço das diligências técnicas, as evidências forenses começaram a consolidar a ligação direta entre Michael McKee e o local do crime em Columbus. Após a sua localização em Chicago, a polícia obteve mandados de busca para o seu condomínio de luxo, onde foi descoberto um verdadeiro arsenal de armas de fogo. Durante o processamento desse material, os peritos balísticos realizaram testes comparativos e conseguiram vincular positivamente uma das armas encontradas com o suspeito aos 3 estojos de munição calibre 9 mm que haviam sido recuperados no quarto de Spencer e Monique. Um detalhe técnico de extrema importância surgiu durante a análise das armas. As autoridades encontraram registros e componentes que indicavam que McKee teria fabricado ou adquirido um silenciador, também conhecido como supressor, para ser utilizado no armamento. Essa peça de evidência material explicou por que nenhum dos vizinhos próximos na North 4th Street ouviu o som de disparos na madrugada de 30 de dezembro, permitindo que o agressor entrasse e saísse da residência sem atrair qualquer atenção. A perícia digital também trouxe à tona o planejamento cuidadoso realizado pelo cirurgião. Ao vasculharem o histórico de buscas em seus dispositivos eletrônicos, os detetives encontraram evidências de que Michael pesquisou exaustivamente o nome de Spencer Tepe e o endereço exato da casa da família semanas antes da execução. Essas buscas, realizadas em datas específicas como 30 de novembro e 5 de dezembro, provaram que o ataque não foi um evento impulsivo, mas sim uma operação deliberada e monitorada. Adicionalmente, o rastreamento digital confirmou que Michael esteve em posse do veículo identificado pelas câmeras de vigilância durante todo o trajeto entre Chicago e Columbus, cobrindo as horas exatas em que o crime foi cometido. A fase operacional da investigação culminou na prisão de Michael David McKee, no dia 10 de janeiro do ano de 2026. O suspeito foi detido por agentes da lei na cidade de Rockford, Illinois, em uma abordagem que ocorreu de forma surpreendente em um drive-thru da rede de lanches Chick-fil-A, logo após ele encerrar seu turno de trabalho no hospital. Após a prisão, Michael foi levado para uma audiência inicial no dia 13 de janeiro em uma corte do condado de Winnebago, onde ele tomou a decisão estratégica de renunciar ao seu direito a uma audiência de extradição. Com essa renúncia, ele aceitou ser transferido para o estado de Ohio, para enfrentar as acusações em Columbus. No dia 16 de janeiro de 2026, um grande júri formalizou o indiciamento de Michael em 5 contagens criminais, 4 acusações de homicídio agravado e uma acusação de invasão de domicílio com agravantes. Devido à natureza hedionda do duplo assassinato e ao histórico demonstrado de evasão e ocultação de paradeiro em seus processos civis, a Justiça determinou que não haveria possibilidade de pagamento de fiança, mantendo o réu sob custódia integral. Durante suas primeiras aparições no tribunal, o comportamento de Michael chamou a atenção dos presentes. Ele permaneceu em silêncio absoluto, mantendo uma expressão gélida e indiferente, sem demonstrar qualquer reação às descrições gráficas dos crimes ou ao impacto causado na vida de seus próprios filhos pequenos. É fundamental ressaltar que o processo jurídico ainda está em andamento e Michael David McKee permanece sob a presunção de inocência até que se prove o contrário em tribunal. O julgamento formal deste caso está provisoriamente agendado para ocorrer no mês de agosto do ano de 2026. Até que essa data chegue, a promotoria continuará a organizar o vasto volume de evidências digitais e balísticas para sustentar a tese de que o crime foi uma execução fria e calculada. A teoria do Estado baseia-se na ideia de que Michael utilizou seu conhecimento técnico e chaves, ou códigos de acesso que ainda possuía para entrar na residência sem deixar vestígios de arrombamento. A acusação pretende argumentar que o uso de um silenciador
e o deslocamento de centenas de quilômetros a partir de outro estado são provas incontestáveis de uma premeditação extrema. Por outro lado, a defesa do cirurgião indicou que pretende contestar a validade de certas provas digitais e a conexão direta entre o réu e o ato de puxar o gatilho, mantendo a alegação de inocência. O público e os familiares das vítimas aguardam com ansiedade a abertura dos procedimentos judiciais em agosto, esperando que o julgamento traga as respostas definitivas sobre o que ocorreu nos momentos finais daquela madrugada de dezembro.